pessoal, tô de volta, tive um dia aí de folga, sexta-feira foi meu aniversário, então tirei esse dia pra descansar, mas hoje tem bastante vídeo, esse é só o primeiro vídeo do dia, depois teremos um vídeo aí com informações de Elias, Mateuzinho, dívida com o Hamburgo, enfim, sobre o Sandri também, falei um pouquinho, e depois temos a análise, né, do jogo, espero que seja uma vitória do Santos contra o Ceará, então hoje um dia com bastante conteúdo, se você não enjoar da minha cara, vou ficar muito feliz de contar com a audiência de vocês aqui nos vídeos. Bom, eu já peço seu like em forma de presente, né, afinal ontem foi meu aniversário, e também se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder nada. E vamos falar sobre Santos e Ceará que jogam lá no Castelão às 9 horas com transmissão do Premier, então assim, vamos torcer para que o Santos vença esse jogo. Vem de 2 jogos em que passamos muita raiva, né, contra Flamengo e contra Vasco. O Santos, na minha opinião, até jogou bem nesses 2 jogos, mas por questões, né, de gols anulados, né, pro Santos, pênalti dado para alguns adversários, né, por conta do VAR, enfim, a gente acabou não conquistando essas vitórias, né? Então, vamos torcer aí para que hoje contra o Ceará a sorte esteja com a gente e que a gente também não precise contar com o VAR, nem contra o Santos e nem a favor, que seja um jogo que tudo seja decidido ali em campo sem fortes emoções, né? Porque o Santos faz gol, a gente fica ali, a gente comemora, mas não comemora, né? Porque a gente sempre fica ali naquela apreensão se terá o VAR ou não. Bom, o Santos entra nesse jogo contra o Ceará com algumas dúvidas, né, por algumas questões. Primeiro, a questão de jogadores que estão lesionados ou estão com Covid, que é o caso do Raniel. O Raniel teve o diagnóstico, ele vinha ganhando espaço, inclusive com o Cuca, né, ele estava bem nos treinamentos, começou como titular contra o Vasco, e agora tá com Covid, vai desfalcar o Santos, inclusive em outros jogos, né? Hoje contra o Ceará, depois Atlético Mineiro, São Paulo e Olímpia, já pela volta, né, da Libertadores. Então é um jogador que provavelmente o Cuca já tem que pensar num substituto, não só para o jogo de hoje, mas também para esses próximos jogos. Além do Raniel, o Santos não terá o Jean Mota. O Jean Mota, que no último jogo contra o Vasco, ele entrou, mas ali na primeira participação dele, ele acabou sentindo a coxa, então é um jogador também que desfalca o time do Santos. O Luiz Felipe, que tá lesionado já faz um tempinho, também não vai ficar à disposição para esse jogo. O Vladimir, que ainda segue com dores. O Ceará também, que está se recuperando de algumas dores no joelho. E o Uribe. O Uribe, que trouxemos aqui também no canal, né? Vocês, todo mundo já deve estar sabendo, que ele tá a fim de sair do Santos. Ele tá buscando uma rescisão com o Santos, então provavelmente já não deve mais fazer parte dos planos da comissão técnica do Santos. Além disso, tem o Everson, né? O Everson que quando ele desistiu, né, de continuar esse imbróglio com o Santos na justiça, também, né, de sair com o Santos, sair do Santos a partir da justiça, o Cuca deixou claro que ele seria o 4º goleiro. De fato, ele foi o 4º goleiro por um período, só que um período muito curto. De acordo com o Cuca, parece que ele está gostando dos treinamentos do Everson, então ele foi promovido a goleiro reserva do João Paulo. O Vladimir, como eu falei, segue fora e o Cuca volta a relacionar o Everson para esse jogo contra o Ceará. Ceará que inclusive foi o clube que o Santos comprou, né, o goleiro. Então assim, pode ser um indício de que daqui a pouco o Everson seja titular da equipe do Santos ou simplesmente ele está sendo essa opção por conta do Vladimir, enfim, não sei. Espero que não. Gosto muito do João Paulo, acho que ele tá crescendo nos jogos, ele tem sido um goleiro importante para a equipe do Santos, né? Às vezes a gente fala, mas o Santos tá perdendo, o Santos tá empatando, enfim. Mas se a gente olhar durante o jogo, ele faz sim defesas importantes. Contra o Palmeiras e até mesmo contra o Vasco, ele acertou o canto, né, das cobranças do pênalti. Então é um goleiro que a gente pode sim ter esperança para os próximos jogos, para os próximos anos, né? Já está despertando interesse de outros clubes, então o Santos também precisa acelerar nessa questão de renovação com o João Paulo. Então eu espero que ele permaneça como titular do Santos. Também tem outro ponto, né? Pode ser que o Everson jogue porque o Santos está querendo vender e a gente sabe que goleiro é muito mais difícil ser vendido se ele não está jogando. Pode ser isso também. Mas enfim, né, isso a gente também só vai conseguir observar com o decorrer das rodadas dos jogos.
E a questão dos pendurados. Como eu falei, temos 2 jogos complicados depois desse jogo contra o Ceará. O jogo de hoje contra o Ceará já é um jogo difícil, ainda mais por ser fora de casa, mas também teremos o Atlético Mineiro e São Paulo. 2 jogos muito difíceis, de equipes que estão lá na parte de cima da tabela. O jogo mesmo contra o Atlético Mineiro é mais difícil ainda, porque o São Paulo ele conhece a maioria desses jogadores do Santos. Né? Independente se tá jogando de uma outra forma, o time do Santos, o São Paulo ele conhece. Então, por isso, é importante o Santos ir com o que tem de melhor, né? Considerando todas essas lesões, esses problemas do Santos, e com o que tem de melhor. E isso passa também pela questão dos jogadores pendurados, né? Que não fiquem suspensos para os próximos jogos, e também de futuros problemas físicos. Né? Então, os pendurados do Santos, Soteldo, Lucas Veríssimo, Jobson, né? E o próprio técnico Cuca. E com isso, temos uma provável escalação do Santos, que a gente não sabe, porque o Santos praticamente não treinou, né, porque viajou para enfrentar o Ceará, porque o Santos pode ter algumas mudanças. O Cuca já falou isso, né, que por conta do calendário, né, um jogo em cima do outro, daqui a pouco começa a Libertadores pro Santos também, né, volta a Libertadores pro Santos, e você precisa ter todo mundo ali à disposição. Você não pode perder mais jogadores por problemas físicos. Então pode ser que o Cuca realize algumas mudanças na equipe titular hoje contra o Ceará para conseguir para os próximos jogos, né, com uma equipe ainda mais forte. Então, pode ser que teremos novidades, vou falar aqui a provável escalação, mas vale lembrar que um cara que pode entrar nessa equipe titular do Santos é o Lucas Braga. Lucas Braga participou de todos os jogos com o Cuca, né, desde que o Cuca voltou para o Santos. Ele é um jogador que está ganhando espaço com o Cuca, claramente. Todos os jogos ele entra, vem fazendo participações importantes, né, vem dando assistência para gol, né, aquele gol contra o Sport, por exemplo, que ele dá assistência para o Marinho. É um jogador que vem sofrendo faltas. Contra o Palmeiras ele sofre a falta que sai o gol do Sanches, né? Então, assim, é um jogador que cria, né, tem uma boa dinâmica ali na frente, consegue ter uma boa movimentação e tá agradando o Cuca. Na minha opinião também é um jogador que quando entra muito bem e pode receber essa chance, principalmente pensando em poupar outros atletas. Vamos então para essa provável escalação do Santos. João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Sanches, Marinho, Soteldo e Caio Jorge. Mas vale lembrar que no último jogo contra o Vasco, né, vocês perceberam que o Cuca começou com o Alisson na zaga, deixou o Lua Pérez no banco e o Jobson foi para o meio-campo. Pode ser que ele repita isso, ou pode ser que ele tire o Jobson do meio-campo, coloque o Alisson, ou tire o Alisson e coloque o Jobson, enfim, e tem essa mudança. E o Lucas Braga pode entrar nesse ataque do Santos. Se eu fosse chutar em quem ele entraria no lugar, seria no lugar do Caio Jorge. Mas pode ser que ele entre também, né, no decorrer do jogo. Vale lembrar que essa questão das substituições, né, 5 substituições em 3 paradas, é importante até mesmo nessa questão física, né, para você preservar os seus atletas. Então, se o Santos estiver ganhando o jogo, que é o que a gente torce que aconteça, o Cuca consiga poupar esses jogadores, né, para os próximos jogos. É um jogo complicado, o Ceará é uma equipe chatinha, mas acho que a gente consegue sim ganhar esse jogo contra o Ceará. É o que eu sempre falo, tô até sendo repetitiva aqui nos vídeos, mas a questão do meio-campo. O Santos precisa resolver o meio-campo. O meio-campo do Santos é um buraco, né? A gente olha os jogos do Santos, tem um buraco ali no meio-campo. Dificulta muito a transição de um setor para o outro. Os laterais acabam sofrendo muitas bolas nas costas porque o meio-campo do Santos também não está compacto e também isso acaba respingando lá na defesa. Também respinga lá no ataque porque a bola não chega, então o Marinho e Soteldo toda hora tem que estar voltando para tentar pegar a bola, criar uma jogada, né? Caio Jorge, ou o jogador que jogar ali como centroavante, dificilmente participa do jogo porque a bola não chega nele, né? Tem que estar sempre voltando e isso acaba, de uma certa forma, comprometendo o desempenho dos jogadores, né? Então, às vezes a gente critica o Caio Jorge, a gente critica, sei lá, quem tá ali na frente, mas às vezes é porque a bola não tá chegando, ou tá chegando quadrada, né? Então isso também dificulta. Então, eu acho que o Cuca precisa de uma solução para esse meio-campo do Santos. O Giamota, que é um jogador que se machucou, eu gostava e apostaria nele para ser esse cara do meio-campo, né? Tem algumas pessoas que não gostam do Giamota, total respeito, mas eu acho que seria um jogador interessante pra gente fazer esse teste. É um jogador no elenco do Santos que, junto com o Lucas Lourenço, teria essa característica, né, de mais ofensivo e tentar organizar o elenco do Santos, né, o time do Santos ali dentro de campo.
mas infelizmente ele acabou se machucando, então vamos ver qual que será essa alternativa do Cuca para o meio-campo do Santos. Bom, vamos torcer para uma vitória do Santos. Não esqueça, tem mais vídeos aí para sair ao longo do dia, então fique ligado. E é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.